Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos falar de um assunto que foi pedido, de um dos nossos apoiadores, que foi o tema Opus Dei. Lembrando que esse tema foi pedido no final do ano passado e, como prometido, eu fiz uma pesquisa bem longa, chata e cansativa para então poder gravar esse Occultcast. Lembrando que ele pode sim chegar a ter mais de uma parte, porque o assunto é absurdamente longo e vai, deixar alguns de vocês um pouquinho surpresos, porque ele tem uns direcionamentos muito interessantes, E bom, o que acontece? Toda a pesquisa foi feita baseada em livros, matérias, séries, documentários e coisas do tipo. Inclusive eu vou citar uma série que está no Netflix chamada A Garota do Vaticano, que tem muita ligação com o posicionamento da Opus Dei dentro do Vaticano. Então, para quem já viu a série e ficou meio boiando, já pode entender um pouquinho mais dela aqui nesse podcast. E quem ainda não assistiu, pelo visto, eu aconselho que assistam, porque é um caso interessante, é um caso que ainda está em aberto, ainda está sendo investigado e pode trazer um viés um pouco mais interessante para esse assunto, da Opus Dei. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esse podcast vai ser dividido em duas áreas, que é a Opus Dei aqui no Brasil e a Opus Dei, vamos botar, na Itália e no Vaticano em si e pelo resto do mundo. Então, sim, eu tive que pegar várias pessoas aqui do Brasil falando, vários vídeos e etc. Vocês vão até achar meio estranho, o comportamento delas, mas é legalzinho. E depois eu vou falar um pouquinho das polêmicas envolvendo a Opus Dei. Lembrando que também foi falado um pouco de Opus Dei em algumas obras fictícias, tipo o Código da Vinci. Muita gente só ouviu falar de Opus Dei por causa do Código da Vinci e por causa do carinha que ficava lá se autoflagelando, que era aquele cara bem branco mesmo, certo? A gente vai falar de tudo isso, mas lembrando sempre que nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Facebook, YouTube, Deezer e todos os outros lugares. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. E se puder, se inscreve nos nossos canais, qualquer um ou todos eles, gente. Não custa nada, certo? E quando você se inscreve, nosso canal tem mais chance de ser apresentado para outras pessoas. Então isso é muito legal, porque o canal cresce bastante quando vocês ajudam. E se você gosta muito do nosso conteúdo e quer ser como esse nosso apoiador, que teve o tema dele citado aqui e criado uma matéria, a gente tem o nosso Apoia-se e a gente tem o nosso Pix, onde você pode, com R$5, certo? Uma doação de R$5, pedir um tema que a gente vai gravar um podcast para você, certo? Lembrando sempre que o tema tem que envolver alguma coisa relacionada à magia, ocultismo, religião e coisas do tipo, certo? E lembrando sempre que é doação, ninguém é obrigado a fazer não, só faz se puder. Então vamos começar aí, vamos falar de Opus Dei. Cara, Opus Dei é um nome maneiro, certo? Significa trabalho de Deus. Vamos botar que seja um braço, do Vaticano, vamos colocar assim, criada por um cara chamado José Maria Escrivá. Esse cara, ele foi beatificado, então a gente tem que chamar ele de São José Maria Escrivá. Ele criou a Opus Dei. A Opus Dei não é tão antiga, então vocês vão conseguir encontrar sim vídeos do José Maria falando, para entrevistadores sobre como é, a Opus Dei. E ele sempre cita bastante a questão de que a Opus Dei, na verdade, é uma espécie de ordem ou grupo religioso, vamos botar assim, que ela é totalmente direcionada à santificação do trabalho, certo? Dos bons costumes, da família e coisas do tipo. Então, olhando assim de longe, quando você pega um panfleto da Opus Dei, o que a Opus Dei te diz é que ela é um grupo religioso voltado a estudo e a trabalho e a família. E que você pode entrar nesse grupo, inclusive para visitar e ver que não tem nada de tão absurdo assim dentro da Opus Dei. Então, por conta disso,
eu fui procurar alguns relatos de algumas pessoas que foram ou que são da Opus Dei aqui no Brasil, certo? E desculpa, gente. Um nome que aparece muito é uma tal de Samia Marsili, certo? Vocês vão encontrar muitos vídeos dela no YouTube falando de como é a relação dela no Opus Dei. Se não me engano, já faz mais de 15 anos que ela entrou, certo? A Opus Dei que já tá aqui no Brasil desde 1957. Aí você pode pensar, porra, 1957, isso é bastante tempo. Só que para uma coisa que veio do Vaticano, certo? Que veio da religião católica, 1957 é algo jovem, certo? Assim como o Testemunho de Jeová e etc., os próprios Mormons são cultos relativamente jovens, a Opus Dei também pode ser considerada um culto jovem. Lembrando sempre que ela já existia fora do Brasil. Ela chegou ao Brasil em 57, em Marília, na cidade de Marília, em São Paulo. E depois ela foi se espalhando pelo Brasil inteiro e hoje a gente tem pelo menos um centro, né? Porque eles chamam de centro, não de igreja nem nada do tipo, ou de templo, eles chamam de centro. Você tem um centro da Opus Dei em quase todo o Brasil. E os estados que não têm um centro próprio, eles têm algumas filiais, certo? Da Opus Dei. O que parece a Opus Dei quando você vê os relatos das pessoas que estão lá? Parece uma igreja, cara. Mas parece uma igreja um pouquinho mais voltada a culto. Não vou dizer seita, porque numa seita você não pode sair dela e voltar para casa. Num culto você pode. Então, o comportamento dos membros da Opus Dei é um comportamento de culto religioso mesmo, certo? Eles vão lá, eles passam, por exemplo, os feriados junto com a galera da Opus Dei ali dentro, mais ou menos como as igrejas evangélicas fazem, certo? Que elas pegam os jovens e levam eles para retiros, eles pegam os idosos e levam para retiros, ou seja, assim como um culto religioso mais extremo, vamos colocar assim, eles tentam ao máximo manter, né, os seus seguidores dentro do culto. Não é nada, como eles sempre repetem e deixam sempre bem claro, o que é assustador. Eles sempre repetem que nada disso é obrigatório, nada disso é forçado, ninguém é, imbuído a fazer isso de alguma forma um pouco mais agressiva. As pessoas, elas fazem porque elas querem e porque elas sentem que aquilo é o certo, depois que elas começam a seguir os cultos da Opus Dei. Quem tá nesses cultos da Opus Dei são padres, certo? Então você não vai ter nenhum tipo de, vamos falar, um direcionador com nome especial ou algo do tipo. A Opus Dei, ela é da igreja, então tudo dentro dela vai parecer muito ou ser exatamente igual ao que você encontra na igreja. Então você vai ter padre, você vai ter oração, você vai ter reza, você vai ter santo, você vai ter Deus, você vai ter Jesus, você vai ter tudo ali dentro, exatamente como acontece em qualquer culto religioso. E todo mundo parece muito feliz, né? Na boa parte dos relatos que eu vi das pessoas que ainda estão lá dentro e que já saíram lá de dentro, todas elas parecem muito felizes. Aqui no Brasil, não procurei relatos de pessoas fora do Brasil, certo? Senão o podcast ia ficar ainda mais longo e não era bem isso que eu queria. Talvez eu faça uma parte 2 com coisas mais bizarras. Mas no Brasil, os relatos que você encontra no YouTube, as pessoas estão tão absurdamente felizes e elas veem uma poeira tão grande na Opus Dei, no culto da Opus Dei, do cara sair e passar Natal, final de semana com a galera do Opus Dei, não com a família, sacou? Ou levar a família toda mesmo, ou tentar fazer com que a família entre pra Opus Dei. Inclusive, uma coisa que a Opus Dei fala, né, ou melhor, defende, é que a esposa tenha muitos filhos, né, que a família seja muito grande, e estranhamente todas as mulheres da Opus Dei negam isso e dizem que isso não é pregado lá dentro. Elas ouvem falar sim, mas é uma coisa muito natural e que as mulheres acabam fazendo isso pelo fato de realmente encontrar o seu caminho depois que elas entram na Opus Dei. Uma coisa que eu reparei, principalmente na entrevista dessa Samia,
não sei se é Samia ou Samia o nome dela, mas eu vou chamar de Samia. Na entrevista dessa Samia é que ela parece muito uma ex-drogada falando que entrou pra igreja, sabe? Aquela adoração bonita de alguém que fala, eu tava perdida no meu caminho. E ela inclusive cita o fato de, não, mas eu tinha uma vida tranquila, eu não ia pra chopada, eu não bebia, eu não fumava, eu não era da libertinagem e tal. Mas quando eu entrei na Opus Dei, foi quando eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. E esse comportamento, a gente sabe que é tipo a mentalidade de culto, né? E inclusive os próprios entrevistadores, se não me engano, também deveriam ser ou já foram da Opus Dei, ou eles simpatizavam com a Opus Dei, porque eles concordavam muito, né, com ela, de que realmente para que você entre num culto religioso tipo a Opus Dei, existe sim uma espécie de renovação mental, e eles deixavam bem claro que não é lavagem cerebral. Então, quando você tem que falar muitas vezes que o que você faz não é lavagem cerebral, é porque tem algo muito errado com o seu método de lavagem cerebral. Ou as pessoas estão descobrindo que é lavagem cerebral, ou tá muito na cara, certo? Ou você tá não fazendo lavagem cerebral de uma forma muito estranha, certo? Mas ainda assim eles pareciam muito felizes. E uma coisa que vocês vão reparar é que são pessoas muito educadas, porque a Opus Dei ela é muito direcionada, como eu disse, à família, aos bons costumes, ao estudo e ao trabalho. Então isso faz com que alguns membros que apareçam, principalmente na mídia, sejam membros muito bem apessoados, certo? E pessoas muito direcionadas devido à não lavagem cerebral que eles fazem. São pessoas muito direcionadas ao que estão falando. Elas têm sim um discurso, vamos colocar assim, já criado na cabeça deles, e uma adoração àquele culto, certo? Desse rapazinho, o José Maria Escrivá, que inclusive já tá morto, tá, gente? Infelizmente ele já morreu, mas como eu disse, vocês vão encontrar muitos vídeos dele dando entrevista, e ele sim, ele parece um líder religioso como qualquer outro, né? E apesar do que, né? O cara foi beatificado, o caralho é 4. Então vocês vão reparar que ele é o típico líder religioso, ele é culto, ele sabe o que ele fala o que as pessoas querem ouvir de forma macia, assim como qualquer culto religioso. Como eu disse, a Opus Dei não é uma seita, porque as pessoas elas não ficam presas dentro, né, das sedes da Opus Dei. Elas frequentam assim como frequentam qualquer culto religioso, certo? Então no Brasil, vocês não vão encontrar um membro da Opus Dei batendo na tua porta, né, domingo de manhã, para falar, pô, você quer conhecer a palavra de Opus Dei? Quer conhecer a palavra de José Maria Escrivá? Não, isso não vai acontecer. Como eu disse, eles parecem sim muito cultos e muito diretos no que fazem. E boa parte deles parece que já tem uma certa situação financeira decente, né? Eu não vi muita gente pobre falando que participa do Opus Dei. Então essa é a visão, né, geral da Opus Dei no Brasil. Não é assustadora, eles não citam, inclusive eles condenam a visão, né, do Código da Vinci, né, da questão do cara se autoflagelar. Eles dizem que não tem nada disso, isso daí foi colocado no filme, no livro, porque é uma obra de ficção e tinha que, né, chamar atenção. E aí a gente vai entender o Código da Vinci daqui a pouco. Mas que eles não praticam a autoflagelação e que muitas pessoas, inclusive, vão lá nos templos da Opus Dei, né, nos centros, como eles chamam, pra tirar foto, né, tipo, onde é que fica a sala de tortura de vocês e tal. E aí eles convidam essas pessoas a entrar nos templos pra ver que não existe sala de tortura e que não é nada disso, e que é só um centro religioso como qualquer outro, onde as pessoas vão sentir paz de espírito, etc. E eles ousam até dizer que muitas dessas pessoas que vão pra lá por conta dos filmes e dos livros pra tirar foto das salas de tortura acabam se convertendo em membros da Opus Dei, porque gostam muito da ideia. Então vocês já repararam que o script deles é o clássico script religioso, de culto religioso. Então não tem muito o que se falar deles, a não ser o que eles mostram aqui. Eles não são muito de se enfiar em tretas. Então vamos agora falar do que realmente boa parte de vocês veio aqui,
que é, inclusive, né, o que movimenta essa série da Garota do Vaticano no Netflix e coisas do tipo. Mas lembrando sempre que nós estamos no Spotify, no Deezer, em todas as redes sociais. Se você gosta muito do nosso conteúdo, nós temos o Apoia-se, nós temos o nosso Pix, imperiumfortuna@gmail.com. Você pode doar o quanto você quiser, e se você quiser pedir um tema, basta doar pelo menos R$5, que a gente vai gravar um podcast para você. Certo? Então, continuando. O que é a Opus Dei no Vaticano? Aí é que a treta começa a ficar feia, porque o bagulho entra política e, obviamente, pra rolar política tem que rolar uma merda entre dois lados que não se gostam, mas tem que morar embaixo do mesmo teto porque eles mamam do mesmo dinheiro. Então, aqui no Brasil a gente tem a direita e a esquerda, e dentro do Vaticano a gente tem os jesuítas e a Opus Dei, certo? Os jesuítas, eles... lembrando que tanto os jesuítas quanto a Opus Dei, eles são progressistas. Eles não são tipo, um é muito antigo e é contra... Não. Os dois estão no mesmo balaio, certo? A Opus Dei é considerada a direita ou quase extrema direita, certo? Do Vaticano. E os jesuítas são considerados a esquerda ou extrema esquerda do Vaticano. A Opus Dei, ela é responsável por toda a área política, ou pelo menos era, né, no começo. Quando o Vaticano, quando o Papa em si começou a entrar na área política mundial, representante mundial, foi a Opus Dei que deu essa ótima ideia pro Papa. E olha só, cara, vamos começar a participar da política no mundo. Porque antes da Opus Dei, o Papa, o que ele fazia na verdade era só intermediar alguns problemas políticos que podiam acontecer pelo mundo. A Opus Dei foi lá e falou, não, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter a nossa área, né, vamos botar religiosa, certo, e etc, mas também teremos o nosso braço político. E esse braço político da Opus Dei é, obviamente, direcionada aos conceitos da Igreja Católica tradicional. Então, é o que as pessoas chamam de direita, né? Ou seja, ela é voltada à família, ela é voltada ao trabalho, ela é voltada a, vamos botar assim, os bons costumes, ao contrário, né, dos jesuítas. Os jesuítas, eles são mais direcionados, no caso, vamos colocar assim, a uma agenda um pouco mais frouxa nesses aspectos. Então sim, eles são um pouco da causa LGBT, eles não são tão direcionados à família, né, como tipo, você tem que casar, só tem uma esposa e coisas do tipo. Eles acreditam, no caso, do cara poder ter uma vida sã e plena sem ter filhos, sem ser casado e coisas do tipo. Então essa treta de jesuíta e Opus Dei rola lá dentro há muito tempo, e isso gerou muita treta porque a gente teve, né, o caso aí de uma menina, deixa eu ver aqui o nome dela, Emanuela Orlandi, que é a garota do Vaticano, certo? Que aparece na série do Netflix. E essa garota, ela foi sequestrada, né? Então já sabemos que já começa a treta aí. Mas por que a garota foi sequestrada? Bom, quando fizeram um atentado ao João Paulo lá, acho que era João Paulo II, né? Que foi lá, e ele não morreu, mas pegaram o cara que atentou contra ele, deu tiro nele. Eles prenderam o cara. E depois que eles prenderam esse cara, alguém sequestrou essa garota, obviamente, reza a lenda que quem sequestrou essa garota, que era filha de um cara que trabalhava no Vaticano, certo? Quem sequestrou essa garota queria fazer uma trocar a garota pelo cara que atentou ao Papa. E a garota até hoje não foi devolvida, né? E onde entra o Opus Dei nessa porra e onde entra jesuíta nessa porra? O que rola? A Opus Dei, por ser de direita, é considerada, né, como um braço da Igreja Católica que banca movimentos de direita não só, né, na Itália, mas também em todo o resto do mundo. Essa é uma das principais tretas que a gente tem com a Opus Dei. Por quê? Porque onde você tem direita, você tem esquerda, certo? E tem países que você só tem a esquerda, que normalmente são esses países mais ditatoriais, coisas do tipo, e
eles não gostam muito de ter um braço da igreja bancando guerras, bancando política, bancando campanhas, certo, de direita. E a Opus Dei, ela é conhecida exatamente por isso, né? Por participar financeiramente utilizando o Banco do Vaticano, não especificamente o Banco do Vaticano, mas um negócio chamado Banco Ambrosiano. Que tu se pergunta, peraí, os caras têm 2 bancos? E aí onde entra uma treta ainda maior, porque o Banco Ambrosiano, que era da direção da Opus Dei, ele era responsável, não estou dizendo, né, que isso é uma certeza, mas é o que dizem, de que ele era responsável por fazer a lavagem de dinheiro da máfia italiana, utilizando, no caso, o Banco do Vaticano. Então a Opus Dei pegaria esse dinheiro da máfia italiana, faria a lavagem desse dinheiro utilizando o Banco do Vaticano e depois utilizaria o dinheiro do Banco do Vaticano para bancar campanhas de direita e extrema-direita no resto do mundo. E, obviamente, os jesuítas, que não eram a favor da política dentro do Vaticano e eram mais direcionados à esquerda, não gostaram nada disso. E isso deu uma merda do caralho que vocês não têm noção. Ao ponto de pegarem mafioso e, cara, tipo, enforcarem, pendurarem o cara em ponte e etc. Então, o que que rola? Quando você fala de política, religião, máfia, lavagem de dinheiro, não é o Brasil do que a gente tá falando, porque a gente ainda tá começando nisso, mas quando a gente fala que máfia italiana, Vaticano, é dinheiro para um caralho, entendeu? Então, por conta disso, a Opus Dei, ela teve que responder a muitas coisas, porque ela faz de tudo para manter a visão do público de que o Vaticano é aquela coisinha bonita, família de direita, muito acima. Um grande exemplo disso é que a Opus Dei é considerada a responsável por manipular a imprensa, outra coisa que a gente conhece muito aqui no Brasil, mas pela esquerda. Lá é pela direita, certo? O Vaticano, ele é conhecido, a Opus Dei no caso, é conhecida por manipular a imprensa não só do Vaticano, mas mundial, para abafar todos os casos de pedofilia dos papas. Por quê? Porque a Opus Dei, ela defende a extrema-direita, e pedofilia é um negócio meio errado. Então toda vez que um papa ou que algum cardeal ou alguma coisa do tipo, algum figurão do Vaticano fazia alguma merda e vazava, era responsabilidade da Opus Dei mudar a narrativa, certo? Assim como tem rolado aqui no Brasil, mudar a narrativa para que todo mundo acreditasse que quem estava errado, na verdade, não era o cardeal, o papa, o bispo e tal que estava comendo criancinha. Era a pessoa que trouxe essa notícia e que provavelmente ela era errada e estava devendo alguma merda. Então rolava toda aquela investigação em cima da pessoa, os caras encontravam qualquer coisa, mesmo que não tivesse, eles inventavam qualquer coisa para gerar um cancelamento da reputação dessa pessoa, que mostrou que os papas estavam fazendo essas cagadas. E aí a notícia sumia, a pessoa que denunciou se tornava o vilão e a Opus Dei saía feliz e o Papa continuava sendo o cara mais puro do mundo, certo? Obviamente, eu não estou falando que isso é uma verdade, porque, cara, as investigações disso são com a polícia italiana e ela não tá ligando muito pra isso, certo? A polícia do Vaticano também, né, investiga isso e ela não parece muito direcionada a continuar uma investigação tão profunda. Então, muito disso que as pessoas falam não tem lá, né, vamos botar assim, muitas provas que eu possa mostrar. Mas que acontece, todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe que pedofilia e coisas do tipo dentro do Vaticano é bem comum, ao ponto que as pessoas já, tipo, aquele lance que é segredo, mas todo mundo sabe. E a Opus Dei, ela era responsável e ainda é responsável por varrer toda essa sujeira para debaixo do tapete. E ela é responsável por fazer isso não só no Vaticano. Quando isso ocorre em algum outro país de direita, ela manda dinheiro, inclusive o presidente, né, do nosso país, o atual, né, aquele cara lá, ele inclusive deu uma entrevista falando isso, de que ele não tinha dinheiro para bancar uma viagem de avião dele, mas se fosse de direita, a Opus Dei bancaria,
sacou? Mas como ele não é de direita, o Opus Dei não banca as passagens de avião dele. Então vocês percebem que política e religião estão muito mais intrínsecas do que vocês imaginam. E tendo os jesuítas, né, do lado esquerdista, e tendo a Opus Dei no lado direitista, e tendo muito dinheiro envolvido nisso, tendo lavagem de dinheiro de máfia italiana e coisas do tipo, e sequestros e tentativas de assassinato ao Papa da galera de esquerda, e por aí vai, né? Então vocês percebem que é um assunto muito longo, são muitos detalhes, mas como eu disse, é muito mais voltado à política e área financeira do que magia em si. Percebam que só o comecinho desse podcast é que a gente falou um pouco mais sobre culto, religião e sobre como isso afeta, né, a pessoa. A outra metade é basicamente política. Então é por isso que eu, inclusive, nunca trouxe muito desses assuntos pra cá, porque é mais fofoca e política mesmo, e que não é o nosso foco. Mas é Opus Dei, ainda assim, é um culto antigo dentro da Igreja Católica, mas que já tá brigando com os jesuítas desde o começo. Essa briga vai continuar. É uma coisa que eu cito lá no nosso grupo do Império, que eu vou morrer e eu não vou ver essa briga acabar. Mas que é interessante saber que eles são de direita, os jesuítas são de esquerda, que eles estão bancando aí pelo resto do mundo. Provavelmente também devam, né, bancar guerras, né? Isso eu não vou falar porque em nenhum dos relatos que eu vi citou eles bancando guerra, mas não duvido não, né? Porque você vai dar dinheiro para um governo, ele vai gastar como ele quiser. Pode ser com comida ou com arma, ou com campanha política na televisão, né? Ou fazer uma rádio sua política pra... É tudo bancado por dinheiro de fora, de pessoas que estão interessadas, né, na grana que vai voltar. E sempre volta muita grana. Mas e aí, que fim teve a Emanuela Orlandi? A garota do Vaticano que foi sequestrada porque um papa levou um tiro. Provavelmente um papa que comia criancinha. Bom, a garota sumiu, o irmão dela tá procurando ela até hoje, certo? Reza a lenda que, na verdade, ela foi mandada depois sequestrada, para um convento na Inglaterra, não na Itália, e por lá ela ficou o resto da vida dela, morreu e aí sepultaram ela na Itália. Disseram isso e falaram que sepultaram ela numa basílica que eram de duas princesas alemãs, certo? E foram lá procurar o corpo dela. Quando o Papa, inclusive, liberou que eles abrissem a basílica e procurassem os corpos, quando abriram tudo, não tinha corpo de ninguém lá dentro, nem das princesas e nem da menina sequestrada. E isso aumentou então o murmurinho, dizendo que o que provavelmente aconteceu é que, como eles já sabiam que alguém ia descobrir aquela merda, eles mandaram esvaziar a basílica e não sabiam quem era o corpo de quem, e acabaram esvaziando totalmente, tirando as duas princesas que realmente deveriam estar lá, e com isso levaram a Emanuela Orlandi embora, certo? Então o irmão dela continua procurando isso. Eles ainda estão procurando tipo mais pistas e etc e coisas do tipo. Só que eu acredito que eles não vão encontrar mais nada, porque já se passaram acho que 40 anos e nada de encontrar a menina morta, certo? A mãe do cara já tá com mais de 90 anos, então vai morrer sem saber o que aconteceu com a filha. Isso é culpa do Opus Dei? Talvez seja culpa do Opus Dei. Mas a gente não pode falar nada porque os caras são espertos e estão nessa há muito tempo. Pode ser culpa até dos próprios jesuítas, certo? Porque eles também adotaram uma visão política depois de um tempo, e a gente percebe isso vendo como a esquerda tem crescido mais em alguns lugares, certo? Então é isso, galera. A Opus Dei é um culto religioso, ele é em base católica, ele pode ser sim considerado de direita, não de extrema direita como a gente viu no Código da Vinci. Aquilo dali realmente foi mais para chamar atenção mesmo, para chamar atenção pro livro e pros filmes, até porque não é um livro tão divertido. Então, sem aquilo realmente ia ficar meio chato, né? Então, se você gostou muito desse conteúdo, não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar, comentar. Se você tem alguma coisa sobre o Opus Dei que você quer que a gente fale, manda aqui pra gente. Como eu disse, é um assunto muito extenso, muito longo, cheio de mimimi, cheio de fofoca, mas ele é muito mais voltado ao lado político, porque a Opus Dei é considerada o veio político do Vaticano, que realmente influencia a política mundial. Então é tudo mais voltado à política do que ocultismo, por isso que eu não pretendo fazer uma continuação. Mas se vocês encontrarem alguma coisa muito legal, manda pra gente, que a gente faz uma análise, e se pá, a gente faz um outro podcast um pouco mais curto,
porque já tá batendo 30 minutos. Então valeu, galera. Não esquece que se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se e o nosso Pix, certo? imperiumfortuna@gmail.com. Qualquer valor a gente aceita, é muito bom pro nosso portal e a gente tem que pagar as contas. Então, valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima e fortuna!